Hoje nós vamos fazer alguns exercícios voltados para o quadro de dor na lombar, tá? Quadro de dor que pode ser dor ciática ou dores na lombar de um modo geral. E para isso nós vamos usar algumas técnicas de um método terapêutico de alongamento e também algumas técnicas do método Pilates. Então, para nós iniciarmos, vamos começar com as respirações. Você pode estar sentado, sentada, no sofá mesmo, da sua casa, ou numa cadeira. O que acontece? Na beirada da cama. É interessante que os pés fiquem apoiados numa altura que o joelho esteja pelo menos a 90 graus. Aqui, vamos ser na lateral. Estou sentada em uma bola, porque estou aqui no estúdio onde eu dou aula, né? Aqui, a gente consegue ficar pelo menos a altura do quadril, aqui é pelo menos a 90 graus. Se não conseguir, às vezes uma cadeira fica mais alta. Geralmente o sofá é o lugar mais adequado, que é um pouquinho mais baixo, aí senta na pontinha do sofá. Não senta lá atrás, fica jogando as costas, não senta na pontinha e fica sustentando a coluna. Nós vamos fazer então algumas respirações do Pilates. Vamos relaxar os ombros, crescer a coluna. Pega o ar, solta o ar, cresce a coluna. Então nós vamos fazer uma ativação do músculo transverso. Nós temos este músculo que ele passa aqui em todo o nosso tórax, funciona como uma cinta abdominal. A gente vai fazer uma ativação dele. Como que a gente faz isso? Fazendo a letra A com a garganta. Esse músculo ele é um grande estabilizador e ele trabalha o tempo todo. Mas quando a gente faz com que ele trabalhe com maior intensidade. E quando ele faz isso, junto com ele os músculos das costas, os posturais aqui também atuam. Então, um vai puxando o outro. Então vamos lá, organiza a coluna, princípio do Pilates. Escápulas para trás e para baixo, certo? Ombros longe das orelhas. Aqui a gente cresce, dá um comando para crescer, não é abaixar nem levantar o queixo. É ir como se a cabeça fosse lá para o teto. E vamos fazer essas respirações. Umbigo, a gente vai murchando, indo lá para as costas. Cresce a coluna. Isso, à medida que você vai soltando o ar, vai fazendo o exercício enquanto eu vou falando. À medida que você solta o ar, você dá um comando lá por dentro de segurar o xixi. Sempre que a gente provoca esse crescimento na coluna, a gente organiza as curvaturas, organiza as vértebras, o posicionamento. E a gente vai fazendo essa respiração, dando estímulo para o músculo a trabalhar sustentando a coluna nesse posicionamento, que é a maneira como ela trabalha, distribuindo melhor a função. Alivia os ombros, colocamos os músculos do centro para trabalharem e aliviamos os ombros. Murcha o umbigo. Então nós procuramos alinhar agora a respiração do método Pilates, certo? Agora nós vamos fazer um alongamento que a gente não vai usar essa respiração. A gente vai fazer um alongamento terapêutico, como que é? Um pé vai ficar na frente, aqui, ó. E a gente precisa ficar um tempo mínimo para esse alongamento ter uma boa resposta. Para o nosso músculo e a nossa face, eles ficarem no mesmo comprimento. A face é aquele tecido que reveste os músculos, aquela película branquinha que reveste os músculos. Então a gente vai fazer um alongamento que ele vai pegar toda a parte posterior, vai para a lombar. A gente chama de trilho anatômico. Ó, o pezinho de lá é normal, ele vai só estabilizar o movimento, tá? E o lado que a gente vai alongar, a gente coloca
o calcanhar para cima. Por quê? Porque é a ponta do elástico. A gente chama de ponta do elástico, ponta desse trilho. Aqui, ó, não deixa a perna reta, porque se você deixar reta, vai localizar aqui. O esforço dobra porque a gente quer distribuir em todo o trilho. Então, pezinho para cima, o queixo no peito. A gente vai começando a descer. O primeiro passo, a gente está pedindo licença e avisando que vai ser um alongamento terapêutico. Então, não sente alongar ainda, tá? Uma leve tensão, muito leve. Vou pôr aqui para marcar. Ó, queixo no peito, pezinho para cima. Comecei a descer, você vai no seu limite. Ah, tá bom, quem tá com dor, né, não sentir, tá? Volta um pouquinho aqui, respira fundo. Relaxa os ombros. Respira fundo. Mantém a posição, não volta de repente. Estamos pedindo licença para alongar. Cabeça baixa para alongar toda a parte do trilho posterior. Já ficamos um pouco mais do que 20 segundos. Então agora a gente vai começar a alongar. Devagar, vai descendo suavemente até onde você sentir que é confortável no corpo. Tá alongando, mas é confortável para o corpo. Aí fica, respira, sempre respirando fundo. Aqui não são as respirações do Pilates, tá? São as respirações terapêuticas, é respirar fundo. Aí, se você sentir que o corpo permite, vai mais um pouquinho. Sente distribuir todo o trilho posterior, o esforço. Não deixa, por exemplo, sentir que está tensionando muito no bumbum, ou na coluna, ou na perna. Distribui. Quem conseguir mais, vai mais até lá embaixo, mantendo o pé para cima. Quem está em quadro de dor, geralmente desce só um pouquinho, vai respeitando o limite do seu corpo. Agora nós vamos voltar em 20 segundos, tá? Durante 20 segundos. Aí, 20 segundos. Contando, relaxa, tira a tensão. Mantém o queixo no peito e vai subindo devagar. Aqui está subindo, a coluna vai crescendo. Respira, vai relaxando os ombros, vai voltando o pé, vai voltando o queixo. Respira fundo, muito bem. Agora, faz a mesma coisa para o outro lado, tá? Ó, aqui você já conhece, pontinha do pé para cima, certo? Essa perna agora vai só apoiar, queixo no peito, desce até sentir um pequeno esforço, uma pequena tensão inicial. Segura, estamos avisando para o corpo que isso é terapêutico, estamos avisando para o corpo que ele vai alongar, para o método, para o mecanismo de defesa, não sentir que isso é agressivo e retrair tudo, tá? Para o corpo permitir esse exercício. Sentadinha em casa, na beiradinha do sofá e vai descendo. Continua respirando fundo, desce mais um pouco. Distribui a tensão. Pé para cima, queixo no peito. Quem consegue vai mais embaixo. Isso. Se o corpo já tirou, você alongou um pouquinho, ele já deu aquela relaxada, vai mais um pouco. E vamos preparar para a gente voltar. O tempo do retorno é durante pelo menos 20 segundos. Respira fundo, prepara. Iniciando, tira a tensão do esforço, vai subindo devagar. 15 segundos. Vai crescendo a coluna, 10 segundos.
alongamento, a gente fez sentado, né? Ele pode ser feito também na cama, mas eu aconselho você fazer primeiro aqui um lado, depois o outro e depois fazer dos dois lados. Você pode fazer um espaço no chão, colocar alguma proteção assim, ou se a pessoa tiver dificuldade de mobilidade, está sentando no chão, dá para fazer na cama. Vamos colocar a bolinha para lá então. Suponho que a gente está agora aqui na cama, né? A pessoa que tem dificuldade de mobilidade. O que que vai fazer? Os dois pés para cima. Respira fundo. Lembra de distribuir o esforço em todo esse trilho. E vai lá. Vou pôr aqui para mim ver o tempo. Queixo no peito, pé para cima. Só começa. Só começa. Tá pedindo licença. Respira. Pedindo licença para começar a alongar. Isso, agora a gente vai começar a alongar. Vai indo à medida que o corpo vai permitindo. Não deixa sentir uma tensão de estar esticando muito forte. É um alongamento que deve ser relaxante. Você sente que está alongando, mas não é uma tensão forte de esticar, é algo relaxante. Foi mais um pouquinho, continua respirando. Esse mecanismo do organismo das fáscias, ele vai soltando, vai entendendo que é terapêutico, respira fundo. Aí ele vai permitindo, aí você sente que ele permite, você vai mais um pouco. Até onde conseguir. Tem gente que não põe a mão aqui, gente. Tem gente que já fica aqui, ó. Tá ótimo, cada um dentro do seu limite. Aqui, ó, você pode avançar igual eu tô fazendo, 1 ou 2 vezes, mas pode fazer mais, tá? Eu posso ficar até um total de 5 minutos nesse alongamento. Vamos preparar para voltar agora. Respira fundo, retorno lento. 20 segundos, tira a tensão do esforço, começa a voltar devagar. 15 segundos. Continua voltando. 10 segundos, a coluna vai indo para cima e não para trás. 5, vai soltando os pés, tirando o queixo do peito, crescendo a coluna. Respira fundo, relaxa, muito bem. Vou passar agora no exercício. Vou passar ainda alongamentos, tá? Então tem um alongamento que eu deixei uma canga separada. A pessoa pode fazer com a ajuda da parede, com a ajuda da canga, com a ajuda de uma outra pessoa. E é um exercício já bastante conhecido, ele é bem simples, tá? Ó, aqui a gente vai cruzar aqui a perna, tá vendo? Cruzou. O tanto que conseguir, a gente vai trazer essa perna de baixo. Então, como algumas pessoas têm dificuldade, a gente pode trazer aqui, né? Segurar com a própria mão aqui, mas algumas pessoas têm dificuldade. Então, dá pra gente fazer assim, passa, pode ser uma toalha, uma canga, uma corda. Passa aqui atrás. Lembrando de uma coisa, se sentir dor na coluna lombar, o ideal, quando tá em crise de dor, é deitar de lado, tá? Pra não jogar o peso, senão você joga o peso e empurra mais as vértebras. Então, deitou de lado, tá. Aqui, ó, pra te ajudar. Ou alguém pode vir aqui e empurrar esse pé também, à medida que você consegue. Vamos virar de lado. Ou então, você pode fazer isso na cama e pode fazer assim, ó. Tá lá, deitado na cama, vira pro lado da cabeceira, coloca as duas pernas, chega o bumbum mais pra frente. Aqui, ó, nem tá totalmente esticada. Coloquei aqui e esse pezinho da parede, ó, vai empurrando para trás, vai fazendo a alavanca para essa perna.
Respira, relaxa. Aqui você pode usar o mesmo princípio, tá? Começou a pequena tensão, fica 20 segundos, respirando, relaxando. Aí depois desce mais. Aí você entra no alongamento. Sempre um alongamento que você não sente que está esticando ao máximo. Mas um alongamento que ele ainda é relaxante. E na hora de voltar, devagar. Pelo menos em 20 segundos, vai voltando. Aí voltou essa perna aqui, ó, essa daqui vai devagar também. Se você puder segurar aqui para ela fazer o mínimo de esforço. Vai pro outro lado. Pedindo licença para alongar. Lembra que pode usar um acessório para puxar a perna de baixo, só que se você puxar a perna de baixo, o braço vai trabalhar, aqui você fica bem relaxado. Respira, relaxa pelo menos 20 segundos. Aí começa a alongar, a perninha ela vai empurrando. Não deixa ficar levantando o bumbum aqui, ó. Levantando, o quadril não está alongando. Você está jogando peso na parte superior das costas. Então, o bumbum fica arredondado, mas essa parte superior aqui, ó, já entrando na lombar, foi todinha no chão. Aí fica pelo menos 20 segundos, avança mais um pouco e vai voltando. Devagar. Se conseguir fazer 30 segundos cada um, 40 segundos, excelente. E aí vai voltando a outra perna. Ótimo. Aí vamos mudar um pouco a posição. Agora, eu vou fazer uma resistência com essa canga. O que eu vou fazer? Amarrar as pontas. E aí, mais uma vez, você pode fazer isso com uma corda, talvez uma faixa, se tiver faixa, ou uma canga mesmo, dependendo toalha, dá para fazer também. Mas o que eu quero? Pode fazer deitado, tá? Eu vou mostrar aqui de pé, para ficar mais clara a explicação. Eu quero dar um comando de esforço de abertura lateral. Eu vou dar um comando para abrir aqui, mas não vai abrir. Se não tiver nada para amarrar nas pernas, às vezes a pessoa faz aqui na parede, ó. Empurra a parede. Você sente o músculo profundo embaixo do glúteo, por onde passa o nervo ciático. Você dá um comando para ele trabalhar, mas não deixa ele trabalhar, não deixa ele encurtar. Aqui, gente, qual que é a vantagem? Na parede, o pé de apoio, ele costuma pesar, conforme o quadro da pessoa, um pouco difícil. Então, quando você faz isso, ou você pode pedir para alguém segurar a sua perna aqui em cima também. Aqui, ó, vou tentar abrir. Dou um comando para abrir. Ó, como se fosse abrir para lá a perna, mas não vai porque tá amarrado, ó. Respiração do Pilates. Pelo menos 6 vezes. Ou você pode estar aqui com a pessoa, lembra que essa perna fica esticada, e a pessoa segura e você tenta abrir, mas ela vai segurar e não vai deixar. Ou então, dependendo da sua disposição, dá para fazer assim também. Você pega uma toalha, uma canga, passa no fundo do pé, deita aqui de lado. Ó, eu tô com a perna direita na canga, o meu braço esquerdo vai segurar. O braço direito vai ficar aqui apoiado no chão, a outra perna esticada. Eu vou tentar abrir, mas o meu braço puxa para lá, para a parede. A minha perna vai de encontro à gravação. Ela tenta ir, né? Tenta ir, mas o braço segura. Isso. Pelo menos
6 vezes de cada lado. A gente vai ter cansado esse músculo sem permitir que ele tenha se encurtado. Depois a gente faz o quê? A gente pega essa perna, ou fez dos dois lados, pega uma das pernas, pode pôr por cima aqui. Se não der para pôr por cima, pode ser do ladinho. Tem gente que põe mais para cá, tá? Nosso objetivo é fazer esse alongamento. O que é importante? A gente não pode virar o quadril para fazer esse alongamento. Do jeito que a gente está aqui, organiza a coluna, ombro longe da orelha, escápulas para trás e para baixo. Colocou aqui. Estou com a perna direita. Mais uma vez, a mão oposta vem, ou pode ter uma pessoa te ajudando, aí vai virando o quadril. E o ombro oposto se mantém no chão. Respira. Relaxa. Aqui também você pode ficar 20 segundos, depois entrar mais, ficar mais 20. Muito bom. Excelente esse alongamento. Não volta rápido, tá? Muito cuidado na hora de voltar. Vai voltando lentamente, ó. Para que isso seja duradouro. Respirando fundo. Voltando lentamente. Ótimo. Muito bem. Aí nós temos também, aí faz para o outro lado, né? Aí a gente tem aquele que a gente cruza a perna, agora em vez de trazer, a gente vai cair no quadril também, ó. Quando a gente cruza, a gente tem vontade de mexer o quadril. Não mexe, tá aqui, cruzou, certo? Se não conseguir fazer assim, tá bom assim. Tem gente que faz até assim, ó, gente, que não consegue, às vezes não tem mobilidade. Não tem problema, faz o melhor que você pode, tá? Vou fazer esse aqui, se você não tiver assim, o objetivo é chegar nesse estágio, né? Cruzado. Encaixado, aí vai descendo, ó. Vai descendo, o quadril vai saindo do chão, mas o ombro fica no chão. Se você vier e o ombro sair, você, opa, não está mais alongando, volta até onde você consegue ficar com o ombro no chão. E vai descendo. Tranquilo, pode ficar aqui 1 minuto, tá? Sentiu que é relaxante, que é confortante. Se não for relaxante e confortante, fica pelo menos 30 segundos. Dependendo do estágio de tensão, a pessoa ainda não consegue sentir uma satisfação no alongamento. Aí na hora de voltar lentamente, essa perna que está sendo alongada, deixa relaxada. A de baixo que volta. Ou se tiver alguém para te ajudar, esse braço que está apoiando também pode fazer uma forcinha aqui, ó. E a perna de baixo é que vai voltando. Esse também faz para um lado, faz para o outro lado. Muito bom. Nós temos mais alguns alongamentos. Mas eu vou passar agora um exercício que é um exercício de força, de contrações, tá? Contração muscular. O que acontece? Se você está com dor no ciático, na ciatalgia, você não deve dar o comando de contrair o músculo do glúteo, tá? Se não, se for só uma dor lombar, se não ataque, não está sendo irradiando, né? Não está sendo direto para o ciático, você já pode fazer. Aqui, ó, pode ser na cama também. Ou esse pode ser de pé também. A gente vai trabalhar o centro, escápulas para trás e para baixo, abaixa aqui os ombros, cresce a coluna, pezinhos de palhacinho para cima. Pega o ar, ativa o centro, mantém a curvatura aqui, coluna neutra. Ó, se quiser pôr a mão aqui, você observa que quando você solta o ar, você não pressiona a mão. Você não empurra a mão e também você não tira a coluna da mão. Ela fica estável, paradinha embaixo.
Segura o xixi. Contrai por dentro, trabalhar no centro, gente. Essa respiração com a ativação do centro da nossa casa de força, ela trabalha a força dos músculos da coluna, tá? Só a respiração. Sempre falando a letra A com a garganta. Show! Agora a gente vai começar a fazer um pouco de exercício com os membros inferiores, ó. Pontinha dos pés, a gente vai pegar o ar, encher o pulmão. E solta o ar virando o pé de palhacinho. Contrai glúteo e vai contraindo as pernas também. Você dá um comando de contrair, você gera a intensidade no seu exercício. Ó, tô fazendo um exercício sem mexer meu corpo, sem movimentar o corpo. A gente tá mexendo, a gente tá movimentando a articulação. Trabalha só ali dos pés, ó. Aqui você pode fazer, se conseguir até 10 vezes, ó. Contrai aqui, contrai coxa, contrai glúteo, ativa o centro. Quando você contrai o bumbum, as costas, elas saem do chão, ela levanta um pouquinho. O que acontece? A curvatura, se ela tá assim, ela levanta no mesmo nível. Ela não deforma, ela não muda, não fica mais, não aumenta a curvatura. Do mesmo jeito que tá, ela só levanta um pouquinho porque o glúteo contraiu, tá? Quem não está com dor no ciático. Ok, podemos fazer algumas respirações aqui. Esse exercício também pode ser feito de pé. Eu vou mostrar. Às vezes um dia você pode estar até na fila. Dá para fazer esse exercício, quem fica na fila esperando para ser atendido. Tá de pé aqui. Ó, contraiu. Dá um comando para contrair a perna, a coxa aqui, quadríceps, bumbum. Se conseguir, pontinha dos pés. E contrai. Desce para pegar o ar. Pode também apoiar em algum lugar, ó, dá uma apoiadinha na parede. Mas procura não deixar a parede roubar toda a sua capacidade de se equilibrar, não. Apoia o mínimo possível. Contrai, contrai, ativa o centro, cresce a coluna. Dá pra ver aqui, né? Cresce a coluna. À medida que você for evoluindo, dá pra fazer assim também. Vamos ver aqui. Ó. Pôr as mãos pra frente, que organiza a escala, pra trás e pra baixo, cresce a coluna, abaixa os ombros. Pode juntar. Se você afastar, você aumenta a sua base de apoio. Você trabalha menos equilíbrio. À medida que você evoluir, você vai juntando os pés. Trabalha bem os arcos plantares. Mas esse exercício, gente, conforme o quadro da pessoa, vai fazer bem baixinho aqui, tá? No início, conforme a idade. Ou então faz sem levantar os pés também, começa só com as respirações, crescendo a coluna, organizando a curvatura, que dá para fazer de pé também, certo? Cuida aqui, ó, para ver se não tá muito para frente ou muito para trás. Então a coluna neutra aqui fica sinalzinho do diamante, ó, dedão unido, indicador unido, ó, abaixo do umbigo, aqui tem que estar alinhado, não pode estar para trás nem para frente, né? Senão a gente está jogando sobrecarga nos componentes passivos da coluna. Agora vamos fazer a nossa ponte, outro exercício sensacional para a coluna. Esse exercício traz a organização das vértebras,
traz o alongamento, trabalho de força, ele é excelente, também trabalha o quadril. Então, ó, afastou as pernas, geralmente a gente usa, peraí, deixa eu melhorar o celular. Geralmente a gente usa as pernas na largura do quadril, tá? Mas você coloca da maneira que você perceber que é mais confortável, tá? Lembra de deitar de lado, tá? Se já tá compensado, não tem dor, não tem problema. Agora se tá com dor, deita de lado. Organiza a coluna, relaxa a cervical, relaxa os ombros, pega o ar. Ó, a gente tem duas maneiras. Aqui eu vou levantar o quadril sem mexer, tá? Vou levantar reto, ó. Pega o ar de novo aqui em cima. Vou pegar. Vou soltar o ar, vou descer, ó. O primeiro que encosta é o bumbum lá embaixo, ó. Eu não trabalhei a mobilidade das vértebras, tá? Não fiz o giro do quadril. Se você tiver hérnia na lombar, em quadros de dor, o ideal é começar assim, tá? Por causa da força da gravidade. Mas, se não for o caso, for outras disfunções, você já pode começar, ou quem tiver essa questão da hérnia, depois de 30 dias e tal de aula, normalmente já reduz a dor e a pessoa já consegue fazer esse outro movimento. Então, encaixe no quadril, eu estou na minha coluna neutra com a curvatura e eu fiz esse exercício totalmente assim, subi, desci na coluna neutra. Agora eu vou perder a coluna neutra. Pego o ar, solto o ar, vou encaixando no quadril, ó. À medida que vai subindo, vai voltando para a coluna neutra. Contrai o bumbum, quem não tiver com cetalgia, pega o ar novamente e desce vértebra por vértebra, ó. Uma a uma, vou colocando lá no chão. Chegou no final, minhas costas estão todas no chão, eu não deixo aqui, eu volto para a coluna neutra, o movimento da pelve. Termino de soltar o ar e seguro o xixi. Se conseguir, pega o ar aqui em cima, sustenta e pega o ar. Se não conseguir, pega o ar e subiu. Pode pegar o ar descendo. Segura o xixi. Ativa o esfíncter uretral, a região da urina. Isso, pelo menos 10, tá? Ou faz encaixando o quadril, ou faz retinho. O melhor é encaixando o quadril, que você trabalha as vértebras e tal. Mas se a pessoa tiver um quadro de dor com hérnia, então não é bom, porque à medida que ela trabalha essa mobilidade das vértebras, a gravidade vai empurrando essa hérnia mais para fora ainda, né? Ao contrário, se a gente tiver aqui em 4 apoios, ó. Esse exercício que eu fiz agora dá para fazer na cama também, tá? Quem tiver com dificuldade de mobilidade, às vezes não fica bem certinho, retinha a postura, mas é melhor fazer do que não fazer. Organiza e à medida que vai evoluindo, aí consegue fazer uma superfície melhor, mais adequada. Aqui sempre observo 90 graus, né? Minha blusa aqui vai 90 graus, a perna com o quadril e os braços também. Cuida para não ficar aqui, vem para trás. Vem aqui 90 graus. Outra coisa importante, não ficar aqui, ó. Tem que sustentar. Usar a estrutura muscular para sustentar. Se a pessoa tiver dor
nos pulsos, às vezes for pessoa de mais idade, tiver dificuldade, pode ficar aqui, pode até fazer uma pilha de travesseiro. Pode até, ó, pegar a bola aqui. Fazer aqui, ó. Até no sofá, se der pra fazer, ó, apoiar em alguma coisa. Alguma coisa fofinha pra não machucar, tá? O objetivo é a mobilidade da coluna. Pega o ar, sobe soltando o ar. Encaixa o quadril, encaixa o pescoço. Volta pegando o ar. Vai lá pra cima. Observa que os braços não dobram, tá? Se der aqui, encaixa o quadril. Esse exercício também dá pra fazer de pé. Esse aqui é o melhor. Nessa posição você consegue uma maior amplitude. Quer dizer, o melhor depende pra quê, né? Porque tem casos de reabilitação que o de pé é mais adequado. Relaxa os ombros. Aí tem o exercício inverso, ó, você arrebita o bumbum, levanta a cabeça. Esse também, para quem tem hérnia na coluna, não, né, alguns casos de espondilolistese também não é adequado. Então, por isso que esse daqui, ele é mais assertivo, ele não tem assim uma contraindicação. Tá? Com dor na lombar, você alonga na medida que você consegue. Tenta fazer pelo menos 10 vezes. Começa com 5 e dá para ir evoluindo. Aqui também, você pode, à medida que conseguir, crescer, vai sentando atrás. Às vezes a pessoa não consegue ir até os calcanhares, mas vai aqui e tá alongando. Certo? Aí, nós temos aqui um outro alongamento para a parte superior das costas. Que você põe o braço aqui, deita. Isso, e você alonga bem a parte das escápulas. Aí fica uns 30 segundos, volta devagar, troca o lado. Certo? E é importante também fazer um alongamento do músculo iliopsoas. Dá para fazer na cama também, ou de pé. Deixa eu mostrar aquele anterior lá de pé. Ele de pé, aí eu tenho que mexer na altura aqui, ó. Aquele lá de pé, você pode apoiar na parede. Você vai encaixar o quadril, ó, igual quando tá de quatro apoios no chão. Encaixou o queixo, joga as costas para trás e aqui ó, as escápulas alongam. E aí você pode tirar o calcanhar do chão. E aí dá para apoiar na parede também. Alonga bem, ó. Queixo no peito, encaixa o quadril, volta. É aquele lá que a gente fez no chão, que dá pra fazer de pé também. Se estiver difícil fazer ou na cama, né? Esse é o alongamento. Sempre com a respiração, tá? Não vai simplesmente fazer aqui sem a respiração. Por quê? Porque quando a gente faz essa respiração, a gente ativa o transverso e com ele os outros músculos posturais, os músculos profundos que sustentam a nossa coluna. Isso protege a coluna, tá? Evita sobrecarga em componentes passivos. Por isso que a gente sempre faz o esforço ali do alongamento, desses alongamentos com a respiração, tá bom? Vamos agora então fazer do iliopsoas. É a musculatura, gente, essa musculatura aqui, ela fica encurtada quando a gente fica muito tempo sentado. É um músculo que tem, ele sai daqui do osso da nossa coxa, do fêmur, e ele tem inserção no nosso quadril e vai lá para os pilares lombares. Então, por isso que é importante alongar essa estrutura. Porque quando ele fica muito tensionado,
ele não vai puxar a perna, vai puxar a coluna, que é o mais leve, né, que ele consegue puxar. Aqui, ó, tem uma sobrecarga no joelho pra gente alongar, ó. A gente pode alongar aqui, aqui. Como tem essa sobrecarga, pode ser feito de pé também. Ó, o pé de trás não pode ficar de lado, tem que ficar virado pra frente. Põe na frente aqui, ó. Aqui pode apoiar na parede, no sofá, na cadeira, alguma coisa. Colocou o braço pra cima, mesma coisa. Dobra um pouquinho a perna da frente, você inclina a lateral aqui, ó. À medida que conseguir, põe a perna mais pra frente. Tá? Vai sentir esticando na virilha. Tá? Muito bom também esses exercícios para dar uma aliviada, tá? Na parte da coluna lombar, fazer um pouquinho de fortalecimento, tá?